Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. CVBI 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. Na data em que eu gravo o vídeo ele está sendo negociado a 76,64. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 15,03%. Mas atenção, cuidado! Ele entregou todo esse dividendo nessa base de 70 e pouco. Na sua base aí original não é todo esse dividendo. Atualmente o fundo está sendo negociado a um PVP de 0,84. Isso significa que o fundo está com 16% de desconto. Se a gente levar em conta que esse é um fundo de base 10, aí o desconto sobe para quase 24%. É um fundo que negocia com uma ótima liquidez, uma liquidez na faixa de 2 milhões por dia, 2 milhões e 100. E ele vem de uma variação negativa de menos 6% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo de base de R$100 e que lá em meados de 2019 para 2020, o fundo estava sendo negociado ali próximo do seu VP. Durante a pandemia, esse fundo teve as suas cotas jogadas para R$70, mas ele veio se recuperando, entre aspas, rapidamente. Rapidamente chegou aos 90 e já lá em meados de 2021, ele já estava ali a R$110. Durante o ano de 2021 para frente, 2022, os fundos começaram a sofrer. Esse fundo não foi diferente. Ele chegou ali nos seus R$100 de VP. Isso já em 2022, ele fica orbitando ali mais ou menos R$90, um pouco abaixo, um pouco acima. Durante o ano de 2023/2024, o fundo volta aí a ter uma melhoria, ser negociado na média entre R$95 e R$97. E aí, no final do ano de 2024, como todo o mercado, esse fundo aqui despencou muito, mas não foi só ele, foi todo o mercado. Vindo ser negociado ali, ó, para algo na casa de R$72. Depois ali nos últimos pregões do ano, e alguns ali já do início do ano de janeiro de 2025, o fundo teve uma pequena recuperação, mas voltou a cair novamente, os fundos entraram em queda, vem com tendência de queda novamente aí. Continuando aqui, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome, o CNPJ. Esse é um fundo para investidor geral, ele é de títulos e valores imobiliários. Esse é um fundo aí de papel, ele é por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. É um fundo que conta ali com mais de 89 mil cotistas, mais de 11 milhões de cotas emitidas, ele vale R$90,64, isso aqui é em razão da marcação ao mercado. Esse é um fundo que ele não tem problemas aparentemente, então ele é para estar valendo aí mais próximo de 100. É um fundo que está valendo atualmente 997 milhões. O seu último dividendo anunciado e entregue foi de R$1,05. Continuando no site, a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo e aquilo que eu falei para vocês. Como esse fundo era negociado próximo do seu VP, durante alguns momentos o fundo entregou um dividendo relativamente baixo, na casa de 0,6. Com a explosão da inflação, o fundo chegou a entregar dividendos muito altos, de 1,8, 1,5, 1,2, era a média que ele vinha entregando. Com a diminuição da inflação, o fundo também teve uma arrefecida, voltando a entregar algo na casa de 0,75, 0,80, 1,2, mas voltou a entregar 0,75, 0,80. Durante o ano de 2024, a média de entrega do fundo foi entre 0,9, beirando 1,2. E recentemente a gente vê o fundo melhorando e muito o dividend yield dele. Primeiro, o dividendo estava lateralizado até com tendência de alta, ao passo que a cotação vem caindo muito. Isso faz com que o dividend yield dessa disparada aí. Então o último dividend yield do fundo ficou em 1,29. Nominalmente dizendo, é o que eu falo para vocês, ó, o fundo veio meio que de lado nos seus dividendos e até com uma certa melhoria, e o último dividendo foi bem alto, né? Então lá no dia 9 de janeiro, o fundo pagou no dia 16 de janeiro essa quantia de R$1,05. Esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Então, quando ele for ao ar, seguramente já vai ter sido anunciado os dividendos lá de fevereiro. Eu só não sei se já vai ter sido pago o dividendo de fevereiro. Mas eu acredito que o dividendo talvez não se mantenha nesse R$1,05. Ele deu um recuo para algo na casa de 90, no máximo 95 centavos. Aguardemos para a gente ver as informações oficiais do fundo aí. Continuando, a gente vê aqui sobre a rentabilidade do fundo, né? Na minha opinião, mesmo o fundo estando depreciado, ele vem com rentabilidade positiva. E por um bom período, o fundo estava tendo rentabilidade bem acima do CDI. Recentemente, como a cotação desabou, né? Aí caiu um pouquinho a rentabilidade. Então, desde que o fundo veio ao mercado aí, ele vem com a rentabilidade de 35%, o CDI 51%, o IPCA 33%, o IFIX menos 7%, o IDIV 30%.
Então, no quesito de rentabilidade, acho que o fundo vem com uma ótima rentabilidade. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês forma de apoio financeiro ao canal. Se gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvestor@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Tornando-se membro aqui do nosso canal, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você ainda vai ter acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Tornando-se membro, você também tem preferência quando pede vídeo, além de inúmeros outros benefícios. Nós contamos ainda com a nossa planilha de controle financeiro, é um ótimo produto com muitas funcionalidades. Adquirindo a planilha, ela vai te ajudar de inúmeras maneiras, principalmente na sua declaração de imposto de renda. Por fim, nós contamos também com os nossos e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros, são e-books de ótima qualidade, baratos e acessíveis. Na aquisição dos e-books, vocês também, além de estar adquirindo um ótimo produto com muita qualidade, barato e acessível, vocês também apoiam o canal financeiramente, então desde já, muito obrigado. Se você estiver precisando de uma ajuda para consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram, pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o racional por trás das nossas escolhas. Aqui agora nós estamos dentro do relatório gerencial, é o relatório mais recente entregue pelo fundo. É um fundo ali que cobra de taxas 1%, sendo que 0,9% vai para o gestor. Eles não cobram performance, o que eu reputo ser algo interessante. É um fundo que veio ao mercado ali em setembro de 2019 e é um fundo que ele tem um leque amplo para ele estar investindo, tá? Eles podem investir nos CRIs, podem investir nas letras hipotecárias, LCIs, LHs, LIGs, FIIs, CEPAC, FIDIC, então eles têm um leque amplo aí para investimento. Aqui ele fala um pouco sobre a união da VBI com a Pátria comprou a VBI, e aqui a gente vê alguns limites que a própria gestão coloca, né? Então 100% dos CRIs tem garantia real, tem garantia imobiliária por trás, eles têm uma diversificação por segmento, eles podem ter no máximo 10% do PL em um único ativo imobiliário, no máximo 25% do PL pode ter ativos subordinados, até 25% do PL pode estar na única região metropolitana, exceto São Paulo, que pode ser 100% do PL. E eles têm baixo risco na composição do portfólio. Como eu disse, né, eles podem ter diversos segmentos. Então, atualmente, o fundo investe em segmentos aí, ó, de shopping, ele investe em FIIs, FIDICs, escritórios, logísticos, consumo essencial, loteamentos, residencial. Aqui a gente vê alguns destaques, né, do patrimônio do fundo, o valor que ele estava sendo negociado a mercado. É um fundo que tem uma negociação em média, né, de 3 milhões e que ao final do mês ele contava com reserva ali de 17 centavos. A composição do fundo estava com 87% em CRIs, 9,5% em FIIs e quase 3% em caixa. A média da carteira do fundo, IPCA mais 10, isso aqui em razão da marcação ao mercado, né, que eles contrataram a IPCA mais 7. Os FIIs estão com a média ali de IPCA mais 8 e a carteira total aí está na média de IPCA mais 10,4. Aqui ele traz uma tabela de sensibilidade. Na data de fechamento do relatório, 84, era como se tivesse IPCA mais 9, quase 10 líquido, né? Mas como hoje a gente viu que o fundo está nessa faixa de 70 e pouco, já salta para IPCA mais 11 líquido. E se comprar mais caro, quanto mais caro vai comprando o fundo, né? Vai diminuindo aí a taxa de compressão, então, quanto você consegue oferir pela compra. Então, com certeza, quanto mais barato comprar, mais retorno aí você vai ter o seu yield pessoal maior. Aqui eles trazem alguns comentários da gestão, né? O quanto que o fundo estava alocado, o prazo médio aí dos ativos, e que em 31 de dezembro o fundo não contava com alavancagem, operações compromissadas. Então o fundo distribuiu R$1,05, o fundo acumulava 3 centavos de reserva no fechamento do relatório, eles compraram o CRI Buritis, 25 milhões, e todas as operações do portfólio se mantiveram adimplentes. O LTV médio da carteira é de 55%. A carteira conta com 48 CRIs, e 2 operações estruturadas, sendo 92% da carteira, isso que a gente vai ver depois, mais à frente, com mais detalhes. Então, aqui a gente vê as distribuições do fundo. É um fundo que vem fazendo boas distribuições, na minha opinião, mesmo com alguns valores mais baixos aí, mas é porque ele é indexado à inflação. A inflação reduz, né? Então, eu acho que nos próximos meses vai ter uma redução ali no que ele vai distribuir, mas a partir de março, acredito eu que o fundo é voltado a se fazer distribuições bem interessantes. Aqui ele mostra a performance do fundo em comparação com outros ativos, né? Então o fundo está aí, ó, um acumulado de 56% de rentabilidade, o CDI líquido 43%, o IFIX 42%,
e o IMAB 23. Ele vem superando todos esses benchmarks aí, então interessante. Eles também fazem um comparativo com outros fundos de mercado, indexado a IPCA, eles estão tendo cota mais distribuição, está tendo um melhor retorno. Perde para 2 indexados a CDI, que provavelmente não estão tendo muito impacto aí nas cotas, nas cotas, a CDI deve estar menos, deve estar sendo negociado próximo do VP. Ele fica acima do IFIX também, né, de recebíveis, então o fundo, na minha opinião, vem tendo um bom resultado aí. Continuando no relatório, a gente vê sobre liquidez e tal, o número de cotistas. Então, o número de cotistas que já chegou a um ápice de quase 100 mil, veio reduzindo, né, veio arrefecendo e está hoje em quase 90 mil. E assim, ó, as pessoas ficam preocupadas quando o fundo sobe ou quando o fundo cai, como se isso fosse algo gravíssimo, né? Mas note que apenas 6% das cotas que causaram giro. Então, 90 e tantos por cento das cotas ficaram paradas e ninguém mexeu nem nada. Ou seja, significa que a grande maioria dos cotistas, né, ou dos também serve muito para ações, não são quem ficam fazendo giro, é quem fica comprando e vendendo aí que movimenta o mercado. Mas a grande maioria aí dos cotistas ou não se importam ou não estão se movimentando aí. Então, essa questão de aumento ou queda nas cotações aí, nem sempre são impactadas porque realmente a maioria dos cotistas aí estão fazendo giros em demasia, né? Aqui ele mostra a carteira de ativos do fundo. Então, os segmentos, né? 25% aí dos segmentos é varejo, mas eles têm shopping, logístico, loteamento, que é um segmento um pouco mais arriscado ali, vem na casa de 12%. Multipropriedade, vem ali na casa de 8%. São os dois segmentos, na minha opinião, um pouco mais perigosos. É um fundo que tem uma ótima diversificação geográfica, né? Em várias regiões do país, mas com destaque para São Paulo, que é 48% da posição do fundo. E mais abaixo ele mostra a carteira de ativos. Esse é um fundo que ele é altamente indexado a IPCA, 92% IPCA, 8% CDI. A média, tá, do IPCA mais 10, mas isso aqui é em razão da marcação mercado. Eles compraram IPCA mais 8 e CDI mais 4,7. Eles têm um rating interno, uma classificação interna de risco dos ativos. A grande maioria ali é risco A, né? Então é um bom risco. O LTV médio da carteira é de 54%, ou seja, em média, a cada R$ 54 de dívida, o fundo tem ali R$ 100 de garantia, então é um LTV bem considerável, um que eu reputo ser um bom LTV. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao nosso canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí para nós se você tem ou já conhecia esse fundo imobiliário. Você acha que esse fundo, a gestora, né, o fundo, vem fazendo um bom trabalho? Vem entregando bons resultados? Você está descrente dos fundos imobiliários e ações, renda variável como um todo? Ou você segue firme investindo? Comenta para nós, esse comentário é muito importante. Toda vez que eu trago um ativo, eu tento ser transparente e digo se eu sou conflitado ou não, se eu tenho um ativo ou não. Em relação a esse fundo aqui, eu gosto dos fundos da VBI, eu tenho outros fundos da casa e acho que a gestão faz um bom trabalho aqui nesse fundo. Para mim, esse é um dos fundos bem seguros, é um fundo bem diversificado, tem alguns pontos assim interessantes, assim, entre aspas, né, alguns conflitos de interesse e tal, mas eu não vejo como sendo algo nada grave demais. É um fundo com boa liquidez, bom número de cotistas, e como eu disse, para mim, para os meus critérios, o fundo entrega um bom resultado, ele não tem alto risco nos seus devedores ali, a gente vai ver com detalhes algumas outras concentrações e tal, mas no geral eu vejo como sendo um bom fundo. E o fato de eu estar falando a respeito desse fundo não necessariamente significa que ele seja bom ou ruim, nem que isso signifique que você deva uma indicação como... E nem que isso signifique uma indicação de compra, venda ou manutenção de ativos. Não significa que vocês devam estar investindo também, né? Então, eu tenho fundo, gosto, mas isso é mais uma questão de gosto pessoal. Aqui eu gostaria de reforçar o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar a essa marca. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E se você estiver precisando de ajuda para consultoria, mentoria ou uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que eu consiga ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o racional por trás das nossas escolhas.
Aqui nós voltamos ao relatório gerencial e a gente vê que a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. Então o fundo teve resultado ali 9.800.000 dos juros e correção dos CRIs. Aí a marcação ao mercado afetou 16 milhões, né? Resultado dos FIIs, 2.600.000. Marcação ao mercado afeta ali em 600 mil. E aí o fundo teve como receitas líquidas ali, ó, 4.400.000. Despesa de 700 mil. Resultado operacional ali de menos 5 milhões, né? Menos 4 milhões de resultado ali. No mês o fundo ainda fez uma pequena reserva ali de 4 centavos, aumentando a reserva de 13 para 17 centavos. E a gente vai calcular aqui pelo acumulado dos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses, o fundo teve de receitas ali 102 milhões, mais 28 milhões de FIIs. E ele teve despesas de 11 milhões. Então, nós vamos calcular aqui, ó, 11 milhões e 100 mil, esse valor vezes 100, dividido por esses dois valores. 102 aqui com mais 28, vai dar 130. Então, 131 milhões de resultado. Então, as taxas do fundo estão em 8,47%, abaixo dos 10%, que eu reputo ser uma boa taxa. Aqui, cada um dos segmentos, o fundo mostra sua exposição. Segmento residencial, a maior exposição é 2,4%, mas tem que estar sempre esperto com isso aqui, ó. CRI, inverte, CRI, inverte. Então, na verdade, ele tem duas exposições, ó. Visconde, Visconde. Então, toda vez que você for ver, veja a quantidade de devedores que pode ter de duplicidade. Mas ainda assim, altamente pulverizado aí. Segmento de loteamento. O CRI Tocantins com 3,1%. Aqui nessa parte residencial de loteamento, ele vai ter o CRI Toscana, mas são todos percentuais bem irrisórios, pequenos, né? Não são alta concentração. No próximo segmento que a gente vê aqui é de multipropriedade. O CRI Salinas, 3,3%. Hotbit, 2,9%. Outros Salinas aqui, ó. Então, na verdade, ele tem duas exposições de Salinas com mais 1%, mas não é nada demais. O próximo ativo aqui, que é do setor de cemitérios, ele tem um percentual maior, ó. 3,8, 0,7, 0,7, 0,5. Tudo do mesmo devedor, que é esse CRI Cortel. Mais à frente vai ter uma parte que ele fala, destaca com mais detalhes essa questão do CRI Cortel aí. Logística, 6,3, seu maior devedor. Infraestrutura, 1,9, inclusive é um fundo da própria casa, né? Conflito de interesse. Educacional, 5%. E aqui, ó, fundos de varejo, outro fundo da própria casa, 10% aí no limite ali, né, de exposição. Vários ativos dessa cidade Matarazzo, mas eu acho que é um fundo um ativo seguro, um devedor seguro, com 8 ponto alguma coisa aí de exposição, mas nada com alta demasia de disposição, né? Então aqui a gente vê um por um, eu vou pulando essa parte final aqui, que é mais rápida. Aqui ele fala sobre o CRI Buritis, que eles compraram, e detalhamento dos ativos que ele tem, tanto os dois ativos que ele está investindo, né? O VBI Renda Preferencial, o seu CRI Free Infra, né? Que ele está investindo. Ele investe em fundos imobiliários, outro ativo da própria casa, MVI, mais conflitos de interesse. Mas para mim, todos esses conflitos que eu estou falando, eu vejo com normalidade. Não vejo como sendo algo grave ou algo... E aí ele tem outros fundos imobiliários também aí no seu portfólio, com as exposições que ele tem, né? Então, não vejo como sendo algo altamente exposto. Aqui ele teve algumas deliberações, ele traz um whitelist falando um pouco sobre esse CRI Cortel, que, entre aspas, está abaixo da expectativa, está abaixo do que eles esperavam, mas que por enquanto ainda segue adimplente. Tem esse CRI inverte também, então eu não vou ler esses detalhamentos aqui, mas eu sugiro que você pause o vídeo nessa parte e dê uma olhada com atenção. Afinal, se você optar por ser cotista desse fundo, é aqui que você vai estar colocando o seu dinheiro a risco, tá? Então, leia para você entender como é que está funcionando cada uma desses CRIs que o fundo investe. Ele fala um pouco aí sobre os devedores, foi rebaixada a nota de crédito interna deles, tá? Mas ainda assim rebaixou para um nível totalmente tranquilo. Não é nada que viraram inadimplentes ou que faliram ou que vai prejudicar o fundo. Por enquanto, não tem nada nesse sentido. E aqui a gente chega ao final do relatório. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar a 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going.
until I got it. I won't give up.